para a gente, para mim é uma honra apresentar para vocês hoje a professora Cecília Ribeiro. A professora Cecília Ribeiro é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão, com mestrado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado também em odontologia pela Universidade Estadual de Campinas. Ela é atualmente professora associada 4 aqui da Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Biologia, de Odontologia, desculpa, mas é professora permanente dos programas de pós-graduação em odontologia e em saúde coletiva aqui da universidade. A professora Cecília atua, então, nas áreas de odontologia e saúde coletiva, especialmente na epidemiologia, com dedicação ou com interesses de pesquisa voltados às doenças crônicas não transmissíveis, bucais e sistêmicas, especialmente com foco nos seus fatores de risco comuns ao longo do ciclo vital. Desenvolve, então, pesquisas ainda com relação a fatores de risco comportamentais nos primeiros 1000 dias de vida, especialmente dentro de uma perspectiva DORAD. Cecília, muito obrigado por ter aceito falar para a gente hoje, é uma honra para a gente te receber, uma ótima palestra, um abraço. Bem, boa tarde a todos, para mim é um enorme prazer, né, estar aqui à tarde com vocês. Agradeço bastante a indicação do meu nome, né, para estar nessa palestra hoje à tarde, ao professor Marcos por essa oportunidade, e dizer que é uma honra, né, ter aqui o professor Barbieri na plateia, né, não sabia que ele viria participar, aumentou minha responsabilidade, mas minha satisfação também, professor. Então, Marcos, agora eu vou compartilhar minha tela, aí eu perco o contato visual com vocês. Qualquer coisa, você me avisa no WhatsApp, pode ser? Sim, sim, Cecília, sem problema. Conseguem ver a apresentação, tá ok? Ok. Então, vamos lá. Bem, quando o Marcos conversou comigo, eu fiquei pensando qual seria, né, minha palestra estava planejada para ser em novembro, né, mas o Marcos, semana passada, comentou que a outra professora que iria participar no dia de hoje teve algum problema de saúde, e aí eu acabei, né, sendo escalada, e a gente decidiu esse tema juntos, né, eu e o Marcos Paz, sobre os estressores ambientais nos primeiros 1000 dias de vida e risco de doenças crônicas não transmissíveis. Nós vamos falar especialmente dos resultados das coortes de São Luís, porque nós somos parceiros, né, da coorte de Ribeirão Preto, que o professor Barbieri é o fundador da coorte lá de 78, mas a gente vai se ater aos resultados de São Luís, porque em outros momentos, né, as pessoas responsáveis por essas outras coortes também vão apresentar seus resultados. Então, em São Luís, nós temos 2 coortes, né, a coorte Brisa, coorte de nascimento brasileira São Luís e Ribeirão Preto. Sempre Ribeirão Preto é nossa grande parceira nas coortes do desenvolvimento da nossa cidade. Elas são conduzidas pelo programa, em São Luís, pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da Universidade Federal do Maranhão, do qual eu faço parte. E também a gente tem agora o consórcio, né, das coortes RPS, já que Ribeirão sempre foi nossa parceira. A partir de 2015, né, começa uma parceria também com as coortes de Pelotas, através do consórcio de coortes RPS. Na coorte Brisa, originalmente o interesse em pesquisas eram os fatores etiológicos relacionados ao nascimento pretermo e as consequências dos fatores perinatais na saúde da criança, coorte de nascimento brasileira, em 2 cidades, né, vem do acrônimo BIRTH, Ribeirão Preto, RI, e São Luís, e se conhece essa coorte como a coorte Brisa. A coorte Brisa São Luís, ela tem, na verdade, é formada por 2 coortes, uma coorte de pré-natal, onde as gestantes foram acompanhadas a partir da 25ª semana de vida intrauterina, né, o interesse da gente era o nascimento pré-termo, e essa coorte de pré-natal, ela foi essencial, porque a gente teria aí a ultrassom,
né? E além da data da última menstruação, de forma mais bem aferida, para se ver o acompanhamento do nascimento pré-termo. Ela teve um segmento no momento do nascimento e um segundo segmento no segundo ano de vida da criança. Além dessa corte Brisa pré-natal, nós também temos a corte Brisa Nascimento, que é uma corte de base populacional representativa dos nascimentos de São Luís no ano de 2010, e ela tem um segundo segmento, que é o segundo ano de vida da criança. Em média, essas crianças tinham aí de 16 meses, mas poderiam ter de 13 a 24 meses, às vezes um pouquinho mais. E agora, em 2020, a gente estava planejado, né, o segmento dessa corte aos 10 anos da criança. Estávamos em fase de treinamento de campo, né, de calibração nas análises que iríamos fazer, só que ela foi adiada momentaneamente em razão da pandemia, do Covid-19, e possivelmente, né, vai acontecer em 2021, o segmento dos 10 anos. E as cortes RPS, na verdade, é uma parceria, né, um consórcio de cortes do Brasil, financiado pelo DECIT, FAPESP e FAPEMA, onde a gente tem aí não só São Luís e Ribeirão, mas agora também a Corte de Pelotas, que participa desse consórcio de cortes maiores. A Corte de Pelotas era uma corte independente, né, dos estudos que nós fazíamos, mas seguia suas cortes de forma paralela, mas a partir de 2015, né, se planejou aí um consórcio maior em que, de norte a sul do Brasil, né, nós teremos as cortes parceiras com possibilidade de compreensão também maior aí das diferenças regionais entre as diferentes cidades. E o objetivo da Corte RPS em São Luís era, inicialmente, verificar a saúde perinatal e a atenção à saúde da mãe e da criança. Ela iniciou lá em 1997, 98. Ela teve um primeiro segmento quando as crianças tinham 8, 9 anos de idade, né? Nesse momento, aí, o objetivo foi acompanhar o tamanho o impacto, né, do tamanho da criança ao nascer na morbidade e desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e psicológico aos 8, 9 anos. E já no momento em que ela se torna RPS, parceira, além de Ribeirão Preto, que sempre, né, participou em parceria, que a gente chama de Cortes Irmãs de São Luís, também temos aí a Corte de Pelotas, que começa a participar junto com o consórcio de cortes RPS, onde o objetivo principal são os determinantes ao longo do ciclo vital da obesidade, precursores de doenças crônicas, capital humano e saúde mental. Bem, só para contextualizar, né, onde estão os estudos de corte, na evidência científica, na pirâmide de evidência científica, são os trabalhos dos estudos observacionais que estão no topo da evidência, porque se sabe que no acompanhamento, por exemplo, das doenças crônicas não transmissíveis, não são possíveis fazer, muitas vezes, ensaios clínicos randomizados por questões éticas, e também por multifatoriedade das doenças. Então, os estudos observacionais de corte são os acompanhamentos longitudinais no topo da pirâmide, e a gente tem aqui os estudos, né, de in vitro, os modelos animais, não é que eles sejam menos importantes, pelo contrário, eles são estudos extremamente importantes no sentido de testar os mecanismos de associação. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, nas nossas cortes em São Luís, Brisa, e na Corte RPS, o que a gente tem feito, né, quando a gente for apresentar os resultados dos nossos estudos para vocês, o que a gente tem feito para controlar os vieses em estudos epidemiológicos? Porque eles não são ensaios clínicos randomizados. Então, a gente procura sempre controlar o viés de seleção. Então, sempre que possível, né, nós trabalhamos com amostras aleatórias. Assim foi feito na Corte Brisa Nascimento. A gente também, né, na Corte RPS, quando a gente aumenta a amplitude da corte em 2015, a gente parte também de uma amostra randômica do SINASC, e a gente sabe que nos acompanhamentos das cortes a longo prazo, a gente tem perdas, as perdas de segmento, que nem todos os pacientes, nem todos os voluntários das cortes retornam, e a gente usa métodos de ponderação para essa perda,
Por exemplo, se voltaram mulheres mais ricas, as amostras são ponderadas, né, pelo fator socioeconômico. Se voltaram mais nascidos pré-termos, também é ponderada as nossas análises nos segmentos, de acordo com essas perdas, o que evita os vieses de seleção. Para evitar o viés de aferição, além desse treinamento todo, né, que a gente mencionou para vocês, que já estamos fazendo agora no segmento dos 10 anos das crianças, mas a gente também tem usado outras estratégias, como, por exemplo, trabalhar com variável latente. O que é uma variável latente? A variável latente é uma variável que ela não é mensurada diretamente, mas ela é deduzida da correlação dos seus indicadores. O que quer dizer isso? Por exemplo, a situação socioeconômica. Ela não é só renda, ela não é só escolaridade, ela não é só a classe econômica do indivíduo, ela não é só a ocupação do chefe de família, mas a gente, quando usa ela como variável latente, a gente usa a correlação desses indicadores, né? Se busca aí a variância compartilhada desses indicadores, reduzindo o erro de aferição desse fenômeno. A gente tem trabalhado muito, né, com variáveis latentes, vocês vão ver ao longo da apresentação dos resultados da Corte de São Luís, a gente se referir em vários momentos a variáveis latentes. E também para controle de confundimento, a gente tem usado o desenho do nosso modelo teórico em gráficos acíclicos direcionados. É um teste que é não paramétrico, mas ele nos ajuda a selecionar de forma mais adequada quais são o conjunto mínimo de variáveis que a gente precisa para o ajuste desse confundimento. E, além disso, a gente também, mais recentemente, a gente vai mostrar um trabalho que a gente usou, né, os modelos estruturais marginais. Os modelos estruturais marginais, eles são os modelos que se aproximam mais do que a gente pode chamar de inferência causal, porque a gente usa estratégias de controle de confundimento que tornam a exposição semelhante ao que seria um ensaio clínico randomizado nos estudos observacionais. A gente pondera a exposição e torna os grupos mais parecidos no início, apesar dele ser um estudo observacional, reduzindo, assim, o viés da escolha do tratamento ali no início, se aproximando do que seria, né, um ensaio clínico randomizado. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte em todo o mundo, e os 4 principais grupos são as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e alguns tipos de cânceres. E aí vem o meu viés, né? Eu sou cirurgiã dentista, como o Marcos já mencionou, tanto na minha formação do mestrado, doutorado, e iniciei no programa de pós-graduação em saúde coletiva, também na área da odontologia. Só que a partir de 2010, eu comecei a trabalhar mais, né, em outros aspectos da epidemiologia. Vocês vão entender um pouco como que a gente chegou nas doenças crônicas não transmissíveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, tanto a cárie quanto a doença periodontal, elas são doenças crônicas não transmissíveis. E a cárie e o componente perda dentária e as doenças periodontais, elas são associadas em revisão sistemática da literatura com a asma. As crianças que têm asma, elas têm um dobro de risco de ter cárie e também doença periodontal. Tanto a cárie quanto a doença periodontal, elas são associadíssimas com a obesidade e, de forma bem interessante, tanto a cárie quanto a doença periodontal, especialmente a doença periodontal, elas são preditoras de doenças crônicas não transmissíveis no futuro. A doença periodontal é capaz de predizer a diabetes 2 décadas antes dela acontecer e também até 40 anos antes o risco cardiovascular. Então, por essa razão, né, a gente começou a se interessar, mas por que a asma seria associada com a cárie? Os estudos das revisões sistemáticas apontavam que crianças que utilizavam medicações para controle da asma, né, elas tinham fluxo salivar reduzido, por isso tinham mais cárie. Mas, naquele momento, a gente não aceitou, né, que seria só por esse motivo, porque também tinha obesidade nesse contexto. E aí, o que a gente tem se dedicado no estudo é compreender exatamente, ao longo do ciclo vital, né, que é o que a gente vai discutir com vocês hoje, não são exatamente as doenças crônicas não transmissíveis,
mas é sua evolução no ciclo vital. Nossa corte ainda está ali com 17, 18 anos. Mas a gente já consegue ver, por exemplo, né, antes de ser a periodontite do adulto, o risco periodontal, que por sua vez é preditor da diabetes 2 décadas depois, do risco cardiovascular. E antes que aconteça a diabetes, a gente tem a resistência insulínica, e muito antes, às vezes, da resistência insulínica, tem a insulinemia, que pode ser marcada, por exemplo, pela razão triglicérides HDL, que, como a gente vai mostrar para frente para vocês, ela está associada já com a doença periodontal. E a gente também vai mostrar alguns resultados, né, dos nossos trabalhos em que a gente trata o risco vascular. Antes da doença cardiovascular aparecer, ele foi um dia um risco vascular como uma variável latente, que a gente vai discutir mais para frente com vocês. Então, a ideia é mais ou menos isso, que na evolução do ciclo vital, a gente tem, na verdade, oportunidades, né, de prevenção, que é evitar, prevenção primordial, né, que é evitar esses fatores de risco das doenças crônicas não transmissíveis, mas se a gente compreender os seus primeiros sinais, a gente tem chance ainda de regressão da doença, muito mais do que tem se feito, né, que é só o retardo da expressão dos seus sinais ali na vida adulta, e de forma bem interessante é quando se, por exemplo, em relação à doença periodontal, é quando muitas vezes os dentistas aceitam que a doença está instalada, mas quando a gente só entende a doença já instalada, a gente perde toda a oportunidade, né, de prevenção e regressão dos seus estágios iniciais. E quais seriam esses fatores de risco, né, para as doenças crônicas não transmissíveis? A Organização Mundial da Saúde, ela fala dos 4 principais fatores de risco, os 4 maiores fatores de risco: o fumo, o consumo abusivo do álcool, inatividade física e a dieta não saudável. Esses 4 fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, eles levam ao risco metabólico, que é o aumento da pressão arterial, sobrepeso, obesidade, hiperglicemia, hiperlipidemia. Também de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É como se os 4 fatores principais, né, que são comportamentais, eles desencadeassem esses fatores de risco metabólicos. E aí a gente chega num tema que o professor Marcos Paz gosta muito também, que são as bebidas ricas em açúcar de adição. Como eu falei para vocês, eu sou dentista e me interessei muito por esse tema quando começamos a ver que as doenças crônicas bucais, que são ligadas facilmente ao consumo de açúcar, e a gente observa, elas são as primeiras doenças crônicas não transmissíveis, ao lado da asma, que aparecem no ciclo vital do indivíduo. E aí a gente chega nas bebidas ricas em açúcar de adição, né, que tem em sua composição a frutose de adição. A frutose de adição, ela tem um mecanismo de produção da lipogênese de novo. E aqui a gente traz para vocês os resultados de meta-análises, né? Todos esses vezinhos aqui em verde são resultados de meta-análise, onde mostram que as bebidas ricas em açúcar de adição estão associadas com excesso de peso, inclusive em crianças, com obesidade, síndrome metabólica, esteatose hepática não alcoólica, com a hipertensão, com a doença coronariana, com a resistência insulínica. E os 2 únicos trabalhos que não são meta-análises e revisões sistemáticas são esses 2 últimos, que é a produção do ácido úrico, e aqui menor memória episódica e marcadores pré-clínicos do Alzheimer. Agora, de forma bem interessante, esses 2 últimos trabalhos, eles vêm exatamente da corte mais antiga de acompanhamento cardiovascular do mundo, que é a corte de Framingham, mostrando aí, né, a implicação das bebidas ricas em açúcar de adição com as doenças crônicas não transmissíveis. E de forma bem interessante, né, no final do século passado, o que se discutia muito mais é que se falava em risco cardiovascular, se pensava logo na gordura e no sal, né, apontado pela Sociedade Americana do Coração como os principais vilões cardiovasculares. Isso começa a mudar um pouco a partir de 2002, né, onde a Associação Americana do Coração começa a falar, olha, é possível, né, os guidelines dela começam a trazer que é possível a associação dos açúcares de adição com as doenças cardiovasculares. Em 2006, ela sugere a redução do consumo, que provavelmente essas bebidas ricas em açúcar estariam implicadas no risco cardiovascular, especialmente por causa da obesidade, mas em 2016 eles lançam guidelines mostrando de forma muito clara que não se deve consumir açúcar de adição nos 2 primeiros anos de vida da criança e limitar
esse consumo a 25 gramas ao dia para crianças e adolescentes. Só para vocês terem uma ideia, né, uma latinha de refrigerante pode ter mais do que 25 gramas de açúcares adicionados, o que já ultrapassaria, né, uma dose permitida como segura, né, de acordo com a Sociedade Americana do Coração para aumento do risco cardiovascular. E a Organização Mundial de Saúde também lançou um guideline em 2015, apontando que não se deve ingerir, né, ele não faz restrição de ser crianças, adolescentes ou adultos, mais do que 10% do consumo das calorias totais para prevenção da obesidade, da cárie e possivelmente de outras doenças crônicas não transmissíveis. Mas aí eles chegam à conclusão que o ideal é que esse consumo não ultrapassasse a 5% das calorias totais. E aí a gente chega nos primeiros 1000 dias de vida, né? Primeiros 1000 dias de vida são um período de alta plasticidade, que é formado pelos 270 dias da gravidez, mais o primeiro ano da criança, mais o segundo ano da criança, e nós chegamos aos primeiros 1000 dias de vida. E a gente se encaixa aí na nossa teoria, né, que todos vocês estudam, inclusive o objeto aqui da nossa apresentação, que é a teoria Doherty, onde ela ali no início, né, foi a observação do Baker, onde as condições adversas intrauterinas, especialmente o baixo peso ao nascer e a restrição de crescimento intrauterino, foram associados com o aumento do risco cardiovascular no futuro, e como mecanismo explicativo seria mais a hipótese do fenótipo poupador, ou seja, quem estava restrito na vida intrauterina teria mais chance, né, de ser um fenótipo de poupar energia, exatamente pelas privações que aconteceram naquele momento inicial da vida. Entretanto, houve depois outros estudos mostrando que não eram só os restritos, mas também os grandes para a idade gestacional, especialmente os restritos quando ganhavam um rápido ganho de peso nos primeiros 2 anos de vida, que tinham efeitos duradouros no organismo. E aí essa teoria ela é ampliada, deixa de ser a hipótese do fenótipo poupador para uma hipótese mais de programação precoce do indivíduo, e foram associados com outros desfechos além dos cardiovasculares, né, da pressão arterial, também associado à dislipidemia, diabetes tipo 2 e mais recentemente a depressão. Então, na teoria Doherty, né, o período de ouro, né, o período de maior plasticidade fenotípica, seria ali no período gestacional e nos 2 primeiros anos de vida da criança, mas com uma janela de oportunidade chegando até a adolescência do indivíduo, com muito pouco impacto em intervenções para as doenças crônicas não transmissíveis se elas forem feitas na vida adulta. E aí, só para dar uma relaxada antes da gente chegar de fato, né, aos resultados das nossas cortes, eu queria ouvir vocês, e a gente vai fazer uma nuvem de palavras aí no final da nossa aula, né, quais seriam os estressores ambientais presentes nos primeiros 1000 dias de vida da criança. E aí vocês, fazendo a foto desse Q-Code, né, vocês vão chegar ao Mentimeter, que vai colocar ali 3 palavrinhas, né, quais são os principais estressores ambientais que vocês acham que a gente vai discutir aí nos primeiros 1000 dias de vida. Quando eu puder passar, você avisa, Marcos, eu não estou vendo o chat. Tá ok, Cecília. Eu imagino que fazer a fotozinha do QR Code, todo mundo já deve ter feito, já está lá preenchendo as 3 coisas. Eu imagino que você já possa passar sim. Ok, a gente vê a nossa nuvem de palavras ao final. A gente vai, né, mostrar aqui para vocês o que a gente tem mais feito, né, mais estudado como os estressores dos primeiros 1000 dias de vida. Eles passam primeiro, claro, pelos estressores na gestação, onde a gente tem ali os determinantes sociais, a vulnerabilidade social à pobreza, associado, né, nós temos aí a violência, né, eu não sou a mais estudiosa de violência nas nossas coortes, né, tem um grupo que estuda, bem forte, que estuda violência
professor Barbieri faz parte desses trabalhos, professor Antônio Augusto, professora Marisélia, Rosângela. Também, de forma importante, o estresse, né, que a mulher sofre durante a gravidez, o uso de fumo, o tabagismo, uso do álcool, a exposição a uma dieta não saudável, e a gente chega no risco metabólico, como a gente falou para vocês, aqueles já mostrados aí pela Organização Mundial da Saúde. A gente tem tido ênfase aí em alguns aspectos que vamos discutir com vocês, da hipertensão na gestação, a diabetes e a própria obesidade, né, gestacional. E aí a gente chega nos estressores ambientais dos 2 primeiros anos de vida da criança. Claro que ela já traz toda aquela carga, né, mesmo durante o período gestacional. E aí a criança que nasce de cesárea, né, a gente vai discutir alguns resultados de trabalhos interessantes, mostrando associação aí com o risco, né, com as doenças crônicas não transmissíveis e com o risco das doenças crônicas não transmissíveis. O aleitamento artificial, a exposição, na verdade, não ser amamentado nos 6 primeiros meses de vida, e também quando essa amamentação é mais prolongada, né, prolongada não é nem o termo adequado, quando ela vai até os 2 anos de vida, ela também tem um benefício adicional. Quando essa criança é exposta a antibióticos, e também que a gente, né, tem estudado quando essa criança ela é exposta de forma precoce aos açúcares de adição. Então, na verdade, esses estressores, eles muitas vezes podem agir em conjunto e são muito pouco estudados dessa forma. Então, esses estressores, inclusive, em relação, por exemplo, à colonização mais adequada do microbioma humano, a gente imagina esses estressores todos separados, mas quando eles agem em conjunto, ainda podem ter, né, um desfecho ainda mais negativo na colonização inicial do microbioma humano e nos desfechos de saúde. E aí agora a gente chega finalmente aos nossos resultados, né, das cortes em São Luís. Então, primeiro eu vou começar a falar dos resultados da corte Brisa, mas antes eu queria explicar, né, a nossa teoria, o que a gente tem trabalhado aqui nas cortes. Então, a gente divide normalmente aqui a temporalidade, né, a gente alimenta nosso banco de forma temporal, a gente tem aqui o período pré-gestacional, o período gestacional, o nascimento e a infância. No período pré-gestacional, eu queria que vocês atentassem bem para o IMC pré-gestacional. De forma interessante, o IMC pré-gestacional materno, ele pode disparar efeitos para a hipertensão gestacional e pode disparar efeitos também para o diabetes gestacional. Quando a mãe é diabética, ela pode ter mais, durante a gravidez, a diabetes gestacional, né, associação com o grande para a idade gestacional, o bebê macrossômico. No outro lado, quando ela tem mais hipertensão, esse bebê pode vir com nascimento pré-termo. Então, são efeitos que parecem díspares, né, um bebê menor, apesar dele ser pré-termo, não necessariamente ele é restrito, mas a gente enxerga aqui como, aparentemente, 2 extremos, né, o macrossômico e o pré-termo, que foram disparados pela obesidade. Mas, de forma interessante, eles se reencontram, porque esses 2 bebês podem ter mais risco de sobrepeso. Eles também podem ter mais risco de asma e eles podem ter mais risco de todas as doenças crônicas não transmissíveis no futuro. E o que a gente já encontrou, né, de resultados da corte Brisa? Nós já vimos aqui que o maior IMC gestacional, ele foi associado, que já se sabia, né, com GIG e macrossomia, e as mães que têm maior IMC para gestacional, elas dão mais bebidas ricas em açúcar de adição para os seus filhos antes dos 2 anos de idade. Encontramos também o IMC para gestacional associado ao diabetes gestacional, também já é algo bem conhecido, e associado com a hipertensão gestacional. E aí a gente vai aqui para as bebidas ricas em açúcar de adição. As bebidas ricas em açúcar de adição, elas são associadas, as mães que consomem mais essas bebidas ricas em açúcar, seus filhos também consomem de forma mais precoce. Mas olha que interessante, ela além de ser associada com a doença periodontal, por que o interesse em doença periodontal? Lembrem que eu falei para vocês, eu sou dentista, e a doença periodontal ela é preditora de doenças crônicas não transmissíveis no futuro. Mas a doença periodontal ela também é associada com o nascimento pré-termo.
vários trabalhos mostram a associação da doença periodontal com o nascimento pré-termo. E o que a gente observa aqui? As bebidas associadas com a doença periodontal, com a hipertensão gestacional e com o nascimento pré-termo. Além disso, elas vão ter um efeito mais distante na criança e foram associadas com sintoma de asma aos 2 anos de idade. O parto cesáreo, associado com sintoma de asma, e, no primeiro momento, são os resultados, né, que a gente gostaria que vocês observassem. E a gente vai falar agora desses estudos de forma mais individualizada dos nossos principais achados. Então, aqui são as variáveis que a gente tem, algumas delas, né, que a gente estuda em relação ao pré-natal, nascimento, que foi o primeiro segmento da corte de pré-natal, e o 2º ano de vida da criança, que foi o 2º segmento da corte de pré-natal Brisa, onde a gente tem aqui acompanhado 1.150 mães e crianças no 2º ano de vida. E aí a gente publica esse trabalho, né, foi de uma orientanda minha de doutorado, mas com toda a parceria aqui, né, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFMA, de todos os professores aqui também da corte lá de Ribeirão Preto, que são cortes irmãs. Daqui a professora Viviane, o professor Elcio, a Heloísa, o professor Barbieri, que está nos assistindo, e aqui o professor Antônio Augusto, em que a gente foi estudar quais são os fatores dos primeiros 1000 dias de vida associados com sintoma de asma na corte Brisa. Então, nesse momento, vocês observem aqui que a variável asma, a gente está chamando ela de um fenótipo asma, inclusive ela está como uma elipse, mostrando aí que ela foi uma variável latente. Então, como asma até os 2 anos de idade, e na criança bem pequena, é difícil, é um fenômeno de difícil aferição, porque há uma confusão de sintomas, a gente usou 4 indicadores, né? Então, a criança ter sibilo, ela ter sido internada por sibilo, ela ter rinite alérgica, e ela ter o diagnóstico médico de asma. Então, a gente usou esses 4 indicadores, eles convergiram, e a carga dele compartilhada que caracterizou o asma na infância. E aí, o que a gente observa aqui? Ó, disparando efeitos mais distais, tá? Nós tivemos o IMC pré-gestacional, a gente teve o consumo de bebidas ricas em açúcar de adição, especificamente aqui foram os refrigerantes. A gente teve o junk food, que não teve um efeito. O que a gente tinha aqui? Os pastéis, salgadinhos de pacote. A gente não observou um efeito na asma, a gente observou aqui das bebidas ricas em açúcar de adição. O fumo, que já é um efeito bem clássico relacionado à asma. E aqui uma outra variável, né, que foi nascer de cesárea. E o aleitamento materno, aqui em verdinho, né, o exclusivo aleitamento materno nos 6 primeiros meses de vida da criança, protegendo desse fenótipo asmático. Então, aqui são os nossos resultados, né, aqui tudo que vocês estão vendo em vermelhinho foram os riscos, né, então a mãe fumar durante a gestação era um efeito bem conhecido, o efeito aqui disparado pela obesidade materna, trazida para a gestação, esse IMC foi pré-gestacional, um resultado que foi bem interessante, né, diferente do que se tinha na literatura. Eu acho que por esse motivo a gente conseguiu publicar esse trabalho bem também, né, mostrando aí que o consumo das bebidas ricas em açúcar, associados com sintomas de asma na criança. E aqui um mecanismo que é bem interessante, né, também a cesárea, associado com a asma. Quais seriam os mecanismos que a cesárea poderia se associar à asma? Né? Se falam em 2 mecanismos principais. Primeiro, quando a criança ela não nasce pelo canal do parto, não nasce pelo canal vaginal, essa criança ela não é colocada em contato, né, com o microbioma da vagina materna, e por esse motivo a colonização dela acontece mais tardiamente em um ambiente hospitalar. E uma outra justificativa também que tem sido levantada como uma plausibilidade é que no momento em que a criança é comprimida contra o canal vaginal, ali desperta seu sistema imunológico e aumenta, né, de forma favorável a sua resposta imune mais adequada. Enquanto que a amamentação, né, uma
protetora, amamentar exclusivamente a criança nos 6 primeiros meses de vida, apenas com leite materno, foi protetor para os sintomas de asma, né? Também com muita relação, possivelmente, aí, com a resposta imune da criança, e também, né, como uma plausibilidade, a presença dos oligosacarídeos, né, no leite humano, e que também favorece a colonização desse microbioma humano de forma mais adequada. E a gente começou a se pensar, será que realmente seria só o consumo das bebidas ricas em açúcar de adição pela mãe? Não seria essa mãe que está também levando a criança a consumir mais bebidas ricas de açúcar, né, nos primeiros 2 anos de vida, e o açúcar seria inflamatório e poderia, por essa razão, se associar com a asma? Pensando dessa forma, né, nós fizemos esse segundo trabalho, também em parceria com a Corte de Ribeirão, onde a gente foi avaliar os caminhos da associação das bebidas ricas em açúcar com a asma, os traços de asma, também como variável latente no 2º ano de vida da criança. E a gente publica esse trabalho esse ano na Pediatric Allergy and Immunology, onde a gente teve aqui uma questão principal. As bebidas ricas em açúcar, ela se associaria aos traços de asma aos 2 anos da criança? O que se sabia até esse momento? Sabia-se que essas bebidas, de forma transversal, estudos transversais, que as bebidas poderiam aumentar os sintomas de asma em crianças mais velhas, de 9 a 11 anos de idade. Qual era a vantagem desse nosso estudo? Que a gente estava vendo uma idade muito mais precoce, onde o confundimento dessa exposição inicial era bem menor. Ou seja, em que fase essas crianças, avaliadas aos 16 meses, poderiam estar sendo expostas, né, aos açúcares que não desenvolvendo esse sintoma de asma numa relação temporal muito próxima. E pensando assim, a gente resolveu estudar 2 mecanismos principais, né, que seria o consumo dessas bebidas. Elas se associariam pela asma através de uma resposta alérgica, aumentando a contagem de eosinófilos e chegando ao aumento dos traços de asma, ou elas chegariam, as bebidas ricas em açúcar, elas seriam responsáveis pelo aumento do peso dessa criança, né, aumentando o seu Z-score do IMC para uma categoria já ali mais ligada à obesidade da criança, e com essa relação também se associaria à asma. E a gente sempre assim, ajustando nossos modelos, né, para a amamentação exclusiva. E o que a gente encontra de resultado? Os traços da asma, de novo, são uma variável latente, aqui uma elipse, formada pelo diagnóstico médico, episódio de chiado, internação por chiado e a rinite. E o que a gente encontra? Que as bebidas foram associadas com sintomas de asma de forma independente da obesidade. Ou seja, a relação do açúcar com a asma, ela antecedeu a relação da obesidade com a asma. Isso foi uma novidade. E também o caminho que associou as bebidas em relação aos sintomas de asma foi um caminho direto, que a gente sugeriu que possivelmente seja inflamatório, porque não passou aqui pelo aumento da eosinofilia, que seria um teste, por exemplo, dessas bebidas terem componentes industrializados e, por isso, serem associadas mais com uma resposta alérgica na criança. Então, aqui em vermelho, o que a gente encontrou associado aos traços de asma, e aqui, em verde, a proteção para os traços de asma. Nessa idade, a obesidade ainda não foi associada com os traços de asma. E, de forma interessante, a gente substituiu nesse modelo teórico, que é a modelagem de equação estrutural, essas bebidas ricas em açúcar por outros componentes da dieta. Então, nós testamos outros componentes açucarados, daqui os iogurtes, picolés, sorvetes, as bebidas, aquelas papinhas industrializadas para as crianças, os cookies, bolos, e também testamos alimentos com gordura saturada, né, e alimentos ricos em sódios, porque todos eles poderiam ser disparadores também nesse sintoma de asma. E quando a gente fez essa substituição, nenhum outro alimento, né, foi associado aos sintomas de asma aos 2 anos, só as bebidas ricas em açúcar, proteção à amamentação
e a contagem de eosinófilos associada com fenótipo mais alérgico. Também testamos algumas componentes da dieta mais saudável, né? O padrão do brasileiro, arroz, feijão, carne e leite, e testamos também frutas e vegetais. Né? Esses componentes também não foram associados nem como risco, nem como proteção dos sintomas de asma aos 2 anos. E nós ficamos bem felizes porque esse trabalho ele foi no mês seguinte, né, selecionado pelo editor em chefe da revista, e esse desenho já não é do nosso trabalho, já é um resumo do que o editor em chefe enxergou no nosso trabalho, mostrando aqui, né, as bebidas associadas com a asma aos 2 anos e o aleitamento materno como um fator de proteção. E aí a gente começa a pensar, mas quais seriam os mecanismos, né? Já que nós não associamos a obesidade, né, de forma tão precoce com a asma, ou seja, não teve um caminho, né, da criança consumir mais bebidas, ficar obesa, né, ser mais sistemicamente inflamável e se associar por esse motivo à asma. Também não foi um caminho aparentemente alérgico, porque não foi um caminho ligado com o aumento da eosinofilia, apesar da eosinofilia ser associada com a asma. E aí a gente propõe, né, na nossa discussão, que poderiam ser um caminho mais inflamatório, associado com os eixos, né, com os produtos finais de glicação avançada, especialmente ligado à frutose, que ele tem sido muito estudado. E um outro mecanismo que a gente propõe foi bem interessante, né, que foi o mecanismo que os açúcares de adição, esses estudos só existem ainda em modelos animais, né, que a exposição tão precoce, ali no 2º ano de vida, crianças em média com 16 meses, então a exposição dessas crianças de forma precoce aos açúcares de adição poderiam ter um efeito no que eles chamam eixo intestino-pulmão. Então, a colonização do microbioma inicial dessas crianças poderia estar sendo afetada na sua diversidade, né, levando a uma desbiose e, por esse motivo, né, se associando aí com a asma de forma tão precoce nessas crianças. E aí a gente continua esses estudos, né, em relação à exposição tão precoce das crianças aos açúcares de adição. E a gente tem esse trabalho agora que está em revisão, nós estamos na 2ª revisão, a gente espera que ele seja aceito, na Public Health Nutrition, em que a gente avaliou agora a obesidade gestacional e o consumo de açúcar durante a gravidez da mãe, onde a gente incluiu os achocolatados e os refrigerantes, e foi ver o seu efeito, né, no 2º ano de vida da criança. E de forma, o que a gente esperava, né, as mães que consomem mais essas bebidas ricas em açúcar de adição, seus filhos também são expostos de forma mais precoce. E olha que interessante esse resultado, né? As mães que são obesas, os filhos são obesos, o que já era esperado, mas de forma que não é epigenética. As mães obesas são aquelas também que expõem mais precocemente seus filhos aos açúcares de adição. E, apesar disso, a gente não achou uma relação do consumo dos açúcares ainda com a obesidade na criança. E a gente discute nesse trabalho que, possivelmente, esse efeito ele seja observado mais tardiamente. O efeito transgeracional, né, da mãe consumir açúcar, o filho consumir açúcar e sua relação com a obesidade. A gente também não encontrou uma relação das crianças consumirem os açúcares de adição com a obesidade na criança. Possivelmente esses efeitos são mais tardios, mas essa relação da mãe ser obesa, expor seus filhos mais precocemente aos açúcares de adição, nos fez refletir da importância também, né, do ambiente comportamental, né, dessa exposição tão precoce, que não seria, nessa seta que a gente encontrou, ela não seria uma relação, por exemplo, epigenética, mas uma relação bem característica comportamental. E aí, o que a gente observou na Corte Brisa São Luís? Que 54% dessas crianças, elas já estavam expostas às bebidas e alimentos ricos em açúcares nos primeiros 1000 dias de vida. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde,
preconiza que, no máximo, se consuma 5% de calorias totais, né, para prevenção da obesidade. A gente colocou da cárie, mas também a obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis. Idealmente, não se passe de 10% das calorias totais, enquanto a Associação Americana do Coração, crianças até os 2 anos não devem consumir esses açúcares. E a gente observa aqui que mais da metade das nossas crianças já estão, né, contra o que a Sociedade Americana do Coração preconiza para a prevenção de doenças cardiovasculares no futuro. E, de forma mais preocupante, 1/4 delas consumiam mais do que 10% das calorias totais vindas de açúcar de adição. E o consumo médio dessas calorias vindas de açúcares aos 2 anos de idade, em média, 16 meses, era 6,5% das calorias vindo dessas bebidas ricas em açúcar e alimentos açucarados. Aqui não é só as bebidas e os alimentos. Ou seja, o consumo médio da nossa população aos 16 meses, em média, estava mais do que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Aí não é só para criança e adulto, como prevenção da obesidade e doenças crônicas não transmissíveis no futuro. Então, só para fazer um paralelo, tá? Que vocês têm uma foto, né, do que representa cada uma das bebidas em relação às gramas de açúcar, né? A Organização Mundial de Saúde fala 10% das calorias totais, 5% das calorias totais de forma ideal, e a Sociedade Americana do Coração, 25 gramas. E aqui a nossa aluna reproduzindo essa ideia, né, numa feira de ciências, mostrando, e fazia, as crianças pesavam na balança e tinham uma noção, né, da quantidade de açúcar que cada uma desses produtos industrializados se encontra. E aí a gente, no início, lá, mostrou para vocês que existe já uma revisão sistemática da literatura, mostrando, na verdade, são 2 revisões sistemáticas seguidas de meta-análise, da associação do consumo de bebidas ricas em açúcar de adição com a hipertensão, mas não é uma hipertensão na gestação, a hipertensão de uma forma geral na população. E por esse motivo nós nos fizemos o questionamento: as bebidas ricas em açúcar estão associadas à hipertensão gestacional? E por que a gente pensou nisso? Existem 2 trabalhos de coortes, né, a coorte da Inglaterra e a coorte da Noruega, mostrando que consumir bebidas ricas em açúcar de adição durante a gestação, em média, ali a da Noruega, acho que são 30 mil mulheres, está associada com o nascimento pré-termo. E, por esse motivo, a gente foi investigar, mas e consumir essas bebidas, então, possivelmente estaria associado com a hipertensão gestacional. E aqui a gente traz os resultados da coorte Brisa, e nesse trabalho são os resultados da coorte Brisa São Luís e também da coorte Brisa Ribeirão Preto, que é a coorte irmã do nosso estudo. Então, a nossa hipótese é que o consumo de bebidas ricas em açúcar de adição estaria associado com a hipertensão gestacional. Então, aqui é o nosso modelo teórico, né? A gente avaliou a renda familiar, a escolaridade materna, a cor da pele autodeclarada pela mãe, o número de gestações que ela tinha tido, o IMC pré-gestacional dela, a idade materna, o consumo de junk foods, né, que a gente tinha alguns também do score de Block, na coorte Brisa de pré-natal, as bebidas ricas em açúcar, e a gente tinha 2 variáveis aqui, o consumo de sódio e o consumo de calorias totais. E também a gente tem o fumo, né, no ajuste do nosso modelo. Então, qual foi a nossa exposição? Consumir refrigerantes durante a gravidez, mais do que 7 vezes por semana. Essa exposição, ela foi medida temporalmente antes do desfecho, né? Foi a medida aqui na 25ª semana de vida intrauterina. O desfecho foi a hipertensão ao final da gestação. Foi um relato da mãe, mas sempre com base no diagnóstico médico. A gente acredita que essa exposição, que o nosso desfecho tenha sido bem aferido, porque essas gestantes tiveram pelo menos, né, em média ali, foi 6 consultas de pré-natal.
E o nosso ajuste, lembra quando a gente falou lá no modelo teórico para evitar o viés de confundimento, foi ajustado nesse modelo de gráficos acíclicos direcionados. Então, de acordo com esse DAG, a gente faz a interpretação desses caminhos e viu que o nosso modelo teórico deveria ser ajustado para idade, escolaridade, fumo, consumo de junk foods. E o fumo, já falei. E aí, por que a gente não ajustou o modelo para o consumo de sódio e calorias totais? Porque pela interpretação do DAG, as bebidas ricas em açúcar, elas são ricas em sódio e também aumentam sobremaneira o consumo de calorias totais no indivíduo. Então, por esse motivo, eles seriam mediadores e não deveriam estar no ajuste desse modelo teórico, de acordo com as regras aplicadas aos gráficos acíclicos direcionados. E aí, a gente faz essa análise no modelo chamado estrutural marginal, é aquele modelo que eu falei para vocês lá no início, de controle de viés de confundimento. Quando a gente faz esse modelo, a gente estima ele em 2 passos. O primeiro passo, a gente faz os preditores da exposição. Então, a gente usa a idade, a escolaridade, o consumo de junk foods e o hábito de fumar, que fazem parte aqui de um estilo não saudável da gestante, explicando o consumo dessas bebidas. E aí a gente pondera pelo inverso da probabilidade de consumir refrigerante, e aí se aproxima mais, né, o estudo observacional do que seria um ensaio clínico randomizado, onde a diferença vai ser simplesmente a exposição, consumir e não consumir refrigerante ajustado, né, pelo inverso da probabilidade de não consumir, por todos esses fatores de ajuste. E de forma bem contundente, nós encontramos, né, que as gestantes em São Luís, em Ribeirão Preto e nas 2 cortes juntas, que consumiam bebidas ricas em açúcar de adição durante a gestação, estavam associadas, tinham ao final da gravidez, né, no momento do nascimento, no segundo segmento aí da corte, a associação com a hipertensão gestacional relatada pelo médico. E aí a gente chega a um outro resultado na nossa corte, que foi publicado no Journal of Parodontology, uma revista importante da nossa área, da odontologia, em que a gente também sabia, né, pela literatura, e uma vasta literatura, inclusive foi por esse motivo que o nascimento, a doença periodontal, e consequentemente nós, dentistas, fomos parar na Corte Brisa, lá em 2010, então por esse motivo que nós fomos convidados lá em 2010 para participar desse estudo de corte, porque naquele momento, no Brisa, no Brisa não, no Brasil estava sendo observado o aumento do nascimento pré-termo, e ali se suspeitava de algumas hipóteses, e dentre delas, né, a doença periodontal era um mecanismo provável, né, a doença periodontal aumentaria a infecção e a inflamação sistêmica, e por esse motivo poderia se associar com o nascimento pré-termo. Mas quando a gente passou a estudar também a doença periodontal mais no sentido inflamatório, a gente se fez a pergunta se as bebidas ricas em açúcar de adição não estariam associadas com o estado periodontal mais inflamatório nas gestantes. E é exatamente isso que a gente encontra. Então, na relação entre doença periodontal e nascimento pré-termo, né, doença periodontal e hipertensão materna, as bebidas são implicadas tanto com a doença periodontal, as bebidas ricas em açúcar de adição foram implicadas também com a hipertensão gestacional. E, posteriormente a esse trabalho, ainda não está publicado, nós fizemos exatamente um modelo teórico mostrando que não havia associação, né, do consumo das bebidas, da doença periodontal com o nascimento pré-termo, mas isso era um fator confundido pela associação da hipertensão materna. Ou seja, as bebidas podem estar aí, né, implicando tanto na hipertensão quanto na doença periodontal, e a gente ainda não estudou isso profundamente, mas, assim, como falei para vocês, tem 2 trabalhos grandes de corte mostrando que o consumo dessas bebidas está associado ao nascimento pré-termo. E a gente resolveu trazer esse resultado, que a gente considera interessante também,
dos estressores do período pré-gestacional, do período gestacional e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança ao 2º ano de vida. Por que a gente trouxe esse resultado? O atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ele não é uma doença crônica não transmissível, né? Mas a gente estudou algumas exposições gestacionais, né, onde está incluído aqui a diabetes, a hipertensão, o IMC para gestacional, a hipertensão, diabetes e a cesárea, e a idade gestacional da criança. E a gente utiliza o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor como uma variável latente, tá? Onde a gente faz a correlação dos seus indicadores, cognição, comunicação receptiva, expressiva, motor fino e motor grosso, e o que a gente observa é uma excelente correlação entre esses indicadores, né, a partir da escala de Bayley 3, mostrando que a gente pode ter um fenômeno chamado atraso no desenvolvimento neuropsicomotor como um conjunto. E o que a gente encontra de forma interessante? O nível socioeconômico, como era esperado, ele foi associado com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Mas de forma bem interessante e preocupante, o maior nível socioeconômico, ele também disparou um efeito de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Quando? Quando ele reduz a idade gestacional. E a gente encontrou um efeito bem interessante, né, do IMC para gestacional, disparando aqui, é claro, um efeito de proteção, que a gente sabe que o extremo da curva, o menor IMC materno, a desnutrição proteico-calórica, ela pode estar associada ao atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Então, a gente fez aqui esse IMC gestacional, o pré-gestacional, ele foi uma variável contínua. Então, no extremo da curva, ele protege, né, do nascimento, do atraso no desenvolvimento neuropsicomotor no 2º ano da criança. Entretanto, ele dispara um efeito bem interessante. Ele dispara 2 efeitos de risco. Quando? Quando ele aumenta o risco de hipertensão, reduz a idade gestacional, reduz e leva o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e também quando ele dispara um efeito para diabetes. Então, o IMC para gestacional aumenta a diabetes, leva um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, além do efeito direto na diabetes. E aí a gente chega na nossa outra coorte, né, que é a coorte RPS. Então, nessa coorte a gente tem dados do nascimento, 8, 9 anos da criança, e os dados aí dos 18, 19 anos dos adolescentes. E a gente tem um resultado bem interessante, que foi publicado agora em 2020, também em total parceria, é um resultado de São Luís, mas é um resultado em total parceria com a corte com os professores de Ribeirão Preto, o professor Barbieri aqui no nosso trabalho, o professor Alexandre também da USP, Alexandre Ferraro, onde a gente foi estudar os modelos, modelar os caminhos dos fatores perinatais num fenótipo de risco vascular no final da 2ª década de vida. Então, a gente foi lá para o momento do pré-natal e foi ver o que explicaria um fenômeno de risco vascular. Então, como é o título da nossa palestra, a gente não tem ainda as doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente entende o risco cardiovascular como um contínuo, né? E se ele é um contínuo e a gente conseguir, no meio do ciclo vital, pegar seus fatores de risco de forma mais bem caracterizada, aí como um fenótipo de risco vascular, a gente tem mais chance de prevenção e regressão de sintomas. E foi isso que a gente fez. Então, esse trabalho foi publicado na Hypertension, uma revista da Sociedade Americana do Coração. E qual foi a novidade dele? Exatamente, a gente conseguir enxergar o fenótipo de risco vascular. Ou seja, quando que a pressão arterial está alterada? Se fala em sistólica, diastólica, 12/8, 13/9, e existe um trabalho de acompanhamento contínuo em adolescentes que mostrou que quando esses adolescentes tinham mais do que 11,6 de pressão arterial, eles já tinham mais risco de eventos cardiovasculares no futuro. E a gente pensando dessa forma, né, no risco cardiovascular como um contínuo, a gente usou o fenótipo de risco vascular como uma variável latente, deduzida da correlação de velocidade de onda de pulso,
pressão sistólica e pressão diastólica, ou seja, essas variáveis foram contínuas. A gente deduziu esse fenótipo da correlação desses indicadores e reduz, dessa forma, a gente elimina o erro de aferição dessa variável. E aí, o que explicou esse fenótipo de risco vascular? Tá? A gente teve o IMC pré-gestacional materno, olha, novamente, né, efeitos ali do período gestacional disparando, aumentando o risco cardiovascular no futuro, e esse IMC pré-gestacional, ele foi exatamente quando ele passava por um caminho indireto, aumentando a obesidade do adolescente. Da mesma forma, a idade materna teve um efeito, mas também foi indireto, aumentando o risco vascular desse adolescente. A gente encontra aqui que o bebê nascido pré-termo, né, foi associado com aumento desse fenótipo de risco vascular aos 18, 19 anos de idade. Não encontramos um efeito do fumo, isso não quer dizer que o efeito do fumo não exista, nós temos na população de São Luís uma taxa de fumantes entre as capitais a mais baixa do Brasil, então possivelmente isso explica por que a gente não acha o efeito do fumo, ou talvez também o efeito do fumo possa ser mais tardio no risco cardiovascular, mas não quer dizer que ele não exista, né? Os homens, maior risco vascular, e a gente encontrou aqui a cesárea, aumentando esse fenótipo de risco vascular nos meninos. Tá? Esse dado ele é confirmatório, né, dos estudos anteriores, inclusive feitos na Corte de 78 de Ribeirão, que mostrava de forma clara, né, que as crianças que nasciam de cesárea tinham mais risco de hipertensão. Professor Barbieri, são 2 trabalhos que vocês têm nisso, né, nesse resultado em relação à cesárea com a hipertensão, não é isso? Da Corte de Ribeirão, 78? Cecília, está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Então, com hipertensão são 2 trabalhos, um com o DAG, né? Mas depois usando o direto e o indireto, então, quando a obesidade funciona como mediadora, aumenta o risco de hipertensão, que já era, de certa forma, conhecido. Mas o risco direto foi um dos primeiros trabalhos, se não me engano, o primeiro, que dá positivo a relação entre cesárea e hipertensão, nesse estudo que nós publicamos da coorte de 78. E o outro estudo é que fez por uma análise hierárquica, o Alexandre que liderou, o Alexandre Ferraro, e nós publicamos na revista Scientific Reports, o direto foi no International Journal of Epidemiology, o DAG, e também trabalhou com a questão, aí trabalhamos com a hipertensão e também com os valores e sistólica e diastólica. É uma explicação mais complexa. Pronto. Então, nosso trabalho realmente ele é confirmatório em relação à cesárea, né, que ele mostra esse efeito direto, não mediado pela obesidade do adolescente. A obesidade do adolescente foi a carga maior, né, e que já é bem conhecido com esse fenótipo de risco vascular. Eu acho que a grande novidade desse trabalho, além de trazer todas as questões do período perinatal, foi realmente tratar, né, o fenótipo de risco vascular como uma variável latente, deduzida da correlação desses indicadores, sem a necessidade de classificar de forma dicotômica a pressão arterial do adolescente. E aí a gente chega nesse trabalho de depressão, né? Esse trabalho de depressão ele está submetido ao Jornal Americano de Psiquiatria. Ele foi submetido essa semana, ele está em andamento, em revisão, a gente espera que dê certo. Mas, e a depressão é uma doença crônica não transmissível? Na verdade, existem grupos de pesquisa tentando encaixar a depressão, sim, como uma doença crônica não transmissível. Por quê? Porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas são associadas de forma bidirecional com a depressão. Então, a depressão no jovem aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis no futuro. Isso é estudado principalmente devido
características, né, relacionadas à pobreza, o estresse, em relação ao aumento de doenças crônicas no futuro, e também quem tem doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta está associado com sintomas de depressão futuro, provavelmente aí com interferência das medicações usadas para as doenças crônicas não transmissíveis. Mas permeando todas essas relações aqui, nós temos os mecanismos inflamatórios que estão aí presentes. De forma bem interessante, a gente tem a obesidade nessas relações bidirecionais, porque a obesidade ela é associada com a depressão e o risco de suicídio no futuro, ou seja, os obesos têm mais risco de depressão e risco de suicídio no futuro, mas de forma bidirecional, depressão é associada com 40% de risco de ser mais obeso no futuro. Então, essas relações bidirecionais, elas nos chamam sempre a atenção para os fatores de risco comum. Então, nessas relações bidirecionais e antecedendo, inclusive, a obesidade, né, será que não estariam operando esses fatores de risco comum que podem explicar por que existem clusters, né, de doenças crônicas não transmissíveis e depressão na vida adulta? Isso, inclusive, é objeto, né, de um comitê especial dentro da Organização Mundial de Saúde que trata dessas relações entre depressão e doenças crônicas não transmissíveis. E foi isso que a gente foi fazer, né? Nós estudamos aqui os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tratando aqui a nossa exposição, que foi a exposição a hábitos viciantes, que a gente fez uma variável latente do fumo, álcool e drogas, que realmente tem uma correlação muito alta no consumo dos adolescentes. Essa utilização dessas substâncias viciantes, elas acontecem muitas vezes de forma extremamente correlacionada, foi isso que a gente conseguiu mostrar nessa latente. Estudamos também o sedentarismo, né? Lembra lá como um fator dos 4 principais da Organização Mundial de Saúde: fumo, álcool, inatividade física e a dieta não saudável. E na dieta não saudável nós estudamos, aqui nós temos o QFA validado para 206 itens da dieta, adaptada à nossa população, então foi feito aqui por nutricionistas, mostrando, nós avaliamos os fast foods, os salt foods, né, os salgadinhos de pacote, os fast foods, os sanduíches, né, lanches, batata frita, e avaliamos também aqui as bebidas ricas em açúcar de adição, tanto as calorias, o percentual de calorias em relação às calorias totais, quanto a frequência de utilização. E o que a gente encontra associado à depressão e risco de suicídio? A gente não encontrou esses fatores mediados pela obesidade. A relação da obesidade com a depressão e risco de suicídio foi direta, mas todos os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, né? A nossa latente de comportamentos viciantes, o sedentarismo, e dentro da dieta, novamente, aqui aparece as bebidas ricas em açúcar de adição. Claro que esse é um trabalho transversal e a gente não pode descartar a causalidade reversa, a gente discute isso no trabalho, onde os indivíduos deprimidos e com risco de suicídio também, eles têm uma tendência maior a esse estilo de vida não saudável. Então, possivelmente, aí operando relações bidirecionais. A gente discute essa possibilidade, mas o que nos mostra de verdade é que as políticas, né, públicas para a compreensão desses clusters nas doenças crônicas não transmissíveis com a depressão no futuro, elas têm que começar de forma muito mais inicial, aí, quanto mais precoce possível no ciclo vital do indivíduo. E aí a gente chega, novamente, à nossa origem, né, estudando aí as doenças periodontais, e a gente consegue mostrar novamente, né, que o consumo de açúcar de adição está associado à doença periodontal na corte RPS. Então, a gente mostrou na corte brisa, nas gestantes, e mostra novamente na corte RPS, né, o consumo dos açúcares de adição associados com a doença periodontal. E o que a gente encontra também de forma interessante, esses resultados ainda não estão publicados, mas nós já enviamos para publicação. A resistência insulínica, ela prediz risco de periodontite no futuro. A doença periodontal, ela prediz 2 décadas antes a diabetes.
e essa relação muito clara, bidirecional, entre a diabetes e a periodontite na vida adulta. E o que a gente foi estudar? A gente foi estudar para trás, quando a gente ainda tem chance de regredir os sintomas, né, regredir sinais, desculpa, da doença periodontal, e também que ainda não é uma resistência insulínica instalada, mas ainda a hiperinsulinemia e precursores da resistência insulínica. A gente estudou o ROMA, né, que já seria resistência insulínica, mas também estudamos triglicérides HDL, razão triglicérides HDL, e o marcador inflamatório da resistina, que é também um precursor da resistência insulínica. E o que a gente encontra? Que independente da obesidade, ou seja, a relação da doença periodontal com diabetes, ela também antecede a obesidade, nessa fase em que eu não tenho a periodontite instalada, mas eu já tenho precursores da resistência insulínica associados à doença periodontal independente da obesidade, né, aumentando aí 43%, né, a chance de ter mais doença periodontal. Encontramos a resistina também, associado aos primeiros sinais da doença periodontal, onde ainda não é caracterizada, normalmente uma discussão pelos dentistas, que ainda não é a doença periodontal, mas são seus primeiros sinais clínicos e já estão associados com os primeiros sinais de uma insulinemia, antecedendo aqui a resistência insulínica, porque o ROMA não foi associado. Então, a razão triglicérides HDL, ela tem sido muito relatada que ela é um excelente precursor, né, da resistência insulínica, especialmente em pacientes jovens. E aí, só para finalizar, né, não posso deixar de falar minha veia completa de dentista, né, e a gente foi estudar algumas citocinas inflamatórias, né, esse trabalho não é da Corte Brisa, mas é um resultado que eu acho que é bem interessante e vai agradar bastante o professor Marcos Paes, que adora também os açúcares de adição, né, a gente publicou esse trabalho em 2018 na Cytokine, mostrando que as citocinas inflamatórias estão associadas a cárie da primeira infância, em crianças menores aí de 5 anos de idade. Então, o que a gente encontrou? Que o fator de crescimento endotelial e a interleucina 6 na saliva das mães que têm crianças com cárie da primeira infância foram associados com maior número de dentes cariados, com a obesidade materna, a circunferência da cintura materna e também com o consumo de açúcar pela mãe. Então, essa perpetuação, né, do consumo de açúcar materno, obesidade materna, maior número de dentes cariados maternos, né, se refletem na criança como cárie da primeira infância. Mas a gente não parou aí. E nós pensamos, mas será que crianças tão pequenas já teriam as citocinas inflamatórias também alteradas no seu sangue? E a gente publica esse trabalho também em seguida, né, em 2018, já agora não nível mais salivar, mas níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, e associação com a cárie da primeira infância. Então, quais foram nossas interleucinas aqui de interesse? Foi a interleucina 6, TNF-alfa e o NGAL, né? E nós mostramos que tanto em modelos brutos, né, foram associados, aqui a gente pode observar como não existe um nível padrão para se considerar no sangue, né, em crianças tão pequenas, a gente dividiu em tercis. Mas vocês podem observar que o primeiro tercio em relação ao último é bem diferente. O primeiro aqui eu paro em 0,89 picogramas por ml, enquanto no terceiro tercio eu já começo de 2,75. E assim, né, os tercis são bem diferentes para todos esses marcadores. E o NGAL, por exemplo, é um marcador que é bem usado para o paciente renal crônico. E o que a gente encontra? Nos nossos modelos brutos, todos esses marcadores inflamatórios são maiores em crianças com cárie da primeira infância. E a cárie é, inegavelmente, a doença crônica mais não transmissível, mais associada, mais claramente aceita em relação ao abusivo consumo de açúcar de adição. A relação de cárie com o consumo de açúcar é inquestionável, tem mais de um século desses estudos que apoiam de forma inquestionável essa relação. E a cárie e a asma são as duas primeiras doenças crônicas não transmissíveis aí no ciclo vital dessas crianças.
Então, a gente chega no momento que a gente também procura fazer a transferência dessas evidências que a gente tem gerado, né, a implementação dessa evidência. Então, a gente construiu um e-book, né, mostrando os riscos de consumo dos açúcares de adição nos 2 primeiros anos de vida da criança. Fizemos também um para gestantes, e quando a gente foi chamado para fazer uma revisão técnica, ainda bem da área da odonto mesmo, né, da saúde bucal da gestante, a gente já fala aqui, né, nessa revisão técnica, que foi um curso que levou à formação de 4.000 dentistas na rede, né, que foi uma oportunidade da rede UnaSUS, que nos convidou para participar desse projeto, e aí a gente já fala aqui do efeito dos açúcares na hipertensão gestacional e também na doença periodontal, e porque era muito clara a relação da doença periodontal com o nascimento pré-termo. E agora, em 2020, né, nós fomos convidados também pela UnaSUS para um projeto do Ministério da Saúde, onde a gente constrói esse e-book, né, os primeiros 1.000 dias de vida, como uma oportunidade para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis bucais e sistêmicas. A gente tem colocado, né, batido sempre nessa tecla na odontologia, né, em que a gente tem que aproveitar como a cárie e a doença periodontal são doenças mais facilmente observáveis, né, em pacientes mais jovens, e predizem outras doenças crônicas não transmissíveis, da importância que o cirurgião dentista deve ter nesse processo. E ele é um e-curso e um e-book para formação de dentistas na rede, e também fizemos um podcast, né, para o Ministério da Saúde, onde exatamente a gente trata desse consumo de açúcar, né, nos primeiros 1.000 dias de vida da criança. E aqui o nosso grupo maravilhoso de pesquisa, onde eu sou muito grata de ter ido para lá em 2010. Né? Eu fui para estudar o efeito da doença periodontal no nascimento pré-termo, e a gente, né, assim, foi ficando e trabalhando cada vez mais com a epidemiologia. Né? Nós temos a honra de ter aí a liderança do professor Antônio Augusto, que nos capacita, né, para todas essas análises que vocês viram aí publicadas nesses trabalhos. Aqui é o professor Antônio Augusto, que é o nosso líder da Corte Brisa, a professora Rosângela, que é a nossa líder da Corte RPS em São Luís, o professor Ricardo Cavalli, que é o professor da ginecologia e parceiro lá da Corte de Ribeirão. Eu acho que ele foi o coordenador do Brisa também de campo de Ribeirão Preto, junto com a professora Viviane, que está aqui, e a professora Heloísa Betiol, que são os grandes parceiros do professor Barbieri, a professora Wanda também, que é coordenadora. Esse trio aqui, professora Wanda, professora Rosângela e professor Antônio Augusto, são os grandes parceiros. Professor Barbieri, eu nem sabia que o senhor ia estar aqui, mas está aqui, ó, no centro, no meu coração, né, junto com o professor Raimundo Antônio, mas o professor Barbieri é uma pessoa que tem me dado, assim, milhares de oportunidades. Eu não lhe chamei, mandei o convite oficial para o senhor assistir, eu acho que foi por vergonha, né, que eu não tenho como agradecer todas essas oportunidades, né, e eu tenho também vários trabalhos com ele direto na Corte de Ribeirão, eu não trouxe para cá porque o meu objetivo era apresentar os trabalhos da Corte de São Luís. E aqui a minha aluna, na verdade, agora já terminou o doutorado, a Joelma, recebendo o prêmio de tese de doutorado na FAPEMA, em 2018, com aquele trabalho de asma, onde minha parceria com as nutricionistas, né, hoje em dia eu oriento vários nutricionistas, começou. Então, sou só gratidão, professor Marcos e a equipe toda do Doha de Brasil, agradeço imensamente essa oportunidade de divulgação do nosso trabalho nas coortes. E aqui a nossa linda São Luís, né, fazendo aí 408 anos anteontem, no dia 8 de setembro, tá? São Luís está belíssima, várias praças, o centro histórico sendo reformado, né? Vale a pena vocês, quem não conhece, vir conhecer, quem já conhece, retornar à nossa cidade. Bebe uma água agora, Ceci. Pois é. Então,
Cecília, muitíssimo obrigado pela brilhante apresentação, por todo esse conjunto de dados que você nos apresentou e todas as perguntinhas que você vai despertando, vindo, né? Eu vejo, você já falou de renal, você já falou de cardio, você já falou de doença mental, então assim, tem realmente muita coisa interessante para ser colocado. Grazi, acho que a gente abre para os alunos, então, que queiram perguntar, e na sequência para os professores que queiram perguntar também. Tudo bem? Tudo bem, o chat está aberto, quem quiser fazer pergunta pelo chat pode fazer, mas quem quiser abrir o microfone e perguntar também, fica à vontade. Só vou mostrar a nossa nuvem de palavras, podem fazer as perguntas. Perfeito. Conseguem ver? Sim. Então, pronto. Eu acho, Marcos, você votou várias vezes aqui, viu? Não votei, não. Votei uma vez só, viu? Votei uma vez. Não, na verdade, esses que saem maiores são os mais citados, né? Então, açúcar, estresse, poluição com certeza, assim, a gente não tem estudado diretamente, mas eu acredito que é bem importante também a dieta, antibiótico, alimentação, sal, uso de fórmulas, má nutrição, medicamentos, metais pesados. A Corte Brisa tem alguns dados de metais pesados, eu não sei se o professor Barbieri quer comentar alguma coisa sobre isso, mas assim, eu nunca estudei diretamente isso. Antibióticos, alimentação inadequada, estresse social, também bem importante, né? Tem um grupo nosso que estuda bastante a parte de violência e estresse. Então, a nuvem de palavras. Cecília, depois dessa brilhante apresentação, não tem mais nada que a gente possa perguntar ainda, porque foi muito didático, foi muito robusto. O que eu posso dizer é, parodiando um poeta que eu até dei nome no meu primeiro filho, chamado Vladimir Mayakovsky, que que se você acabou de apresentar, está mostrando o que para a gente? Que o futuro não virá se não tomarmos medida. Pegue-o pelas orelhas, pela cauda primeiro. É o que você está fazendo. Parabéns. E a todos. Muito obrigado. Obrigada a você, professor. O professor Barbieri é de uma simplicidade, assim, a mente brilhante e o tempo todo aberto a nos ouvir, a permitir, a nos dar oportunidade. Então, assim, eu só sou gratidão em relação a tudo que ele tem, né, proporcionado ao nosso grupo e a mim especificamente. Professor, eu sou muito grata ao que o senhor tem me proporcionado nesses 10 últimos anos. Eu que agradeço vocês aí, né? Começar pelo meu grande amigo Raimundo e depois um dos grandes filhos meus, o Antônio Augusto, e agora vocês, mais netos quase já. Vou ter que ir me despedindo, tá bom? Um bom final de dia para vocês e que essas reuniões continuem com essa beleza que foi. Quero agradecer a todos os organizadores, gostei muito. E agradecer especificamente a Patrícia, que ficou me estimulando para voltar a participar dessas coisas. Viu? Por favor, professor, dá uma palestra, professor. Se vocês quiserem, talvez eu possa, eu me viro e falo aqui. Eu gostei do jeito que a Cecília apresentou. Eu posso fazer, mas, ela falou quase tudo, mas eu tenho um assunto que é muito interessante, né? Nesse momento, que é a discussão sobre que se a criança é ou não é, a criança é o pai do homem. Essa é a grande questão. Se quiser, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Tá joia, já vamos marcar, Graziela. Eu vou ter... A gente entra em contato com o senhor, dizer o dia que o senhor pode. Tá bom. A gente vai ver. Um abraço, eu vou ter que sair, viu? Um abraço, muito obrigado. Muito obrigada.
Então, gente, eu vou abrir agora para o professor Egberto, que se inscreveu para fazer perguntas. Pode ser, Egberto? Pode. Dá para ouvir? Eu estou aqui com... Tem um barulhinho aqui de fundo, mas se tiver dando para ouvir... Ó, Cecília, parabéns. Eu não tinha te visto ainda em apresentação. Fantástico, tá? Muito bom. Eu coloquei uma pergunta lá no chat, mas eu queria fazer um comentário. É pena até que o professor Barbieri tenha saído. Essa importância da gente ter os dois grupos, pelo menos os dois grupos juntos, epidemiologistas e pesquisadores da área básica. Porque, assim, você colocou muito bem na sua apresentação, a epidemiologia nos mostra o caminho, né, do que a gente vai pesquisar em termos de mecanismo. A gente não consegue desvendar completamente o mecanismo só com estudos com seres humanos. Então, é importante o estudo experimental. Mas também, por outro lado, sem a comprovação epidemiológica, o que a gente faz não tem valor nenhum, né? A gente não está estudando a biologia do rato. Apesar que a gente gosta do rato, mas não tem valor econômico, não tem valor nenhum, né? A não ser o que é aplicado para animais que têm interesse, né, econômico e para os nossos seres humanos. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre juntos, né? Que a epidemiologia aprenda com os estudos experimentais e que a gente aprenda com os estudos epidemiológicos. E aí você mostra uma pleiade enorme de dados, inclusive a única coisa que o presidente Bolsonaro fala de sensato. Lembra que a única coisa que ele falou é a associação entre gravidez e cáries dentárias, né? Então, é isso que eu queria ver. Você mostrou aí, mas eu queria que você enfatizasse mais nesses estudos o que acontece em termos, né, do que você observa na mãe, no consumo. Eu acho que assim, o teu grande foco foi consumo de bebidas, né, refrigerantes, né, bebidas açucaradas. O que isso vai programar lá no futuro para... E aí eu não sei aonde foi a coorte, até que idade foi a coorte, se você tem esses dados em termos de doença periodontal nas crianças e adolescentes e o consumo de refrigerantes das mães. Esse é um ponto. O outro ponto, aí eu fiquei triste, porque naquele conjunto de palavras que você colocou lá no final, não tem o desmame precoce, tá? Que provavelmente vai ser o tema do Horta lá na próxima. Então, eu queria também, se você puder... Você citou o desmame precoce em algum ponto da tua palestra, mas o que o aleitamento exclusivo por 6 meses pode ter em relação à doença periodontal, cáries, etc. E aí eu só queria saber se você colabora ou sabe dos trabalhos do Flávio de Marco, que também tem uma história parecida com a sua. Ele é dentista, é lá da UFPEL, né? Foi pró-reitor de pós-graduação lá, e tem esses estudos também sobre doença periodontal. E aí, só para finalizar, você não tem sotaque, mas também o Antônio Marcos não tem sotaque nenhum de maranhense, de nordestino, né? Isso é típico do maranhense ou é porque você passou um tempo enorme em São Paulo? Porque você tem um sotaque totalmente atípico, tá? Mas isso é mais uma brincadeira, eu queria só que você comentasse, voltasse aí para a parte odontológica, e parabéns aí pela apresentação. Fiquei muito, muito, muito bem impressionado com a quantidade de trabalhos e a qualidade dos trabalhos que vocês tiveram. Obrigada, professor Egberto. Assim, primeiro, em relação às bebidas ricas em açúcar. Na verdade, as bebidas ricas em açúcar, os açúcares adicionados de uma forma geral, é meu viés mesmo de cárie. Minha formação, eu sou dentista, meu mestrado eu sou odontopediatra, meu doutorado foi na Unicamp, eu estava comentando com a
foi com a Patrícia, não é isso? E foi em cariologia. Eu estudei, assim, no meu doutorado, açúcar e amido, e que a associação entre eles, que exatamente remete aos alimentos industrializados, os efeitos dele na cárie. Mas em vários pontos aí dos nossos estudos, a obesidade materna, a obesidade, inclusive no fenótipo do risco vascular, a obesidade materna aparece de forma muito contundente, né? Inclusive retroalimentando ali a exposição precoce aos açúcares na primeira infância, mostrando ali que não é um efeito epigenético, mas um efeito comportamental precoce, né, da mãe colocar a criança aos 16 meses para já estar exposta de forma abusiva aos açúcares de adição, no momento que elas não deveriam ainda estar expostas. E aí a gente tem estudado também muita obesidade, porque nessa idade, aos 2 anos, a gente não tem ainda, a gente vai ter agora aos 10, mas a gente tem poucas variáveis no sentido da temporalidade para estudar em relação às doenças crônicas não transmissíveis. Na corte brisa, a gente tem pré-natal, né, que vem ali a obesidade pré-gestacional, tem ali diabetes e hipertensão materna, mas que já aparecem ali como fatores importantes nos desfechos da criança, né, e temos o consumo delas de açúcares. Aí, nos adolescentes, aos 18, 19 anos, por exemplo, a gente não tinha o consumo de açúcar na gestação, né, mas a gente teve a obesidade materna lá no período do nascimento do adolescente, e aparece de forma muito clara ali tanto a cesárea, né, que também é um aspecto de estresse importante, né? Então a cesárea aparece para a gente nos trabalhos da asma, e a cesárea aparece nos trabalhos da gente relacionado ao fenótipo de risco vascular. E aí as bebidas, realmente, eu acho que eu e o professor Marcos, a gente tem esse viés aí importante, né? E aí eu fico... na verdade, eu comecei a me respaldar nisso em relação a predição de risco futuro, né, das doenças bucais crônicas, que predizem 2 décadas, às vezes 4 décadas depois, outras doenças crônicas não transmissíveis. Eu esqueci de falar, mas assim, elas são associadíssimas com depressão. A doença periodontal é super estudada em relação à depressão, apesar da depressão ainda não ser caracterizada como uma doença crônica não transmissível, ela é associadíssima, como a gente discutiu com vocês. Inclusive, tem um comitê, né, na Organização Mundial de Saúde para esse cluster, depressão e doenças crônicas não transmissíveis. Então, assim, a minha paixão, ela permeia tudo. Agora, os açúcares de adição, eles vêm parar na minha mão. O que a gente roda, minhas alunas de nutrição, elas ficam... Primeiro foi da asma. Ela, professora, apareceu esse efeito. Eu digo, mas foi por isso que a gente colocou essa exposição. Aí testa da criança, aparece de novo o efeito na asma. Os revisores da revista, não, mas a gente também quer os componentes da dieta saudável. A gente testou todos, apareceu de novo, né, as bebidas ricas em açúcar de adição. Mas, por exemplo, a gente não tem nenhum mecanismo estudado, né? Então, tudo que a gente gira em relação às bebidas ricas de açúcar de adição, em relação àquela exposição tão precoce associado com a asma, é objeto de estudo de mecanismo, né, da interferência, por exemplo, nos produtos avançados de glicação, né, dos eixos, ou então mesmo no próprio microbioma intestinal da criança, porque na cavidade bucal, professor, é muito clara, né, o consumo de açúcar, ele leva a um quadro claro de desbiose no microbioma oral. Isso é bem conhecido para a cárie, está sendo bem conhecido agora também para a doença periodontal. Agora, o que acontece no microbioma intestinal de uma criança aos 16 meses, que está exposta a esses açúcares de adição de forma tão precoce? Pode estar acontecendo, né, a desbiose, eixo, intestino, pulmão e asma. Isso foi uma hipótese que a gente levantou, mas realmente precisa aí de comprovação que vem da área básica. Em relação à amamentação, nossos trabalhos sempre estão ali com o pano de fundo da amamentação, com certeza. Você perguntou em relação à prevenção da cárie e da doença periodontal. Da doença periodontal, a gente tem os trabalhos, começando agora,
em relação à amamentação e proteção da doença periodontal, mas, infelizmente, professora, a evidência de revisão sistemática que se tem, daquela revisão sistemática, inclusive, que foi feita pelo professor César Vítora, publicada no The Lancet, em que, de forma clara, associou com a proteção para a inteligência, né, no adulto, redução de câncer de mama na mãe, de diabetes, né, amamentação para a cárie, né, existem trabalhos mostrando que essa associação é inversa. Eu, particularmente, né, sou uma defensora de que isso não é real, né, isso é um artefato em relação à população de quem mama mais. No nosso país, quem mama mais e mais prolongado, até recentemente, eu não sei se essa curva está mudando, mas são as mais pobres, as mais expostas, as mais vulneráveis, né? E dessa forma, eu acho que é um confundimento em relação à cárie. E a gente mostrou isso no resultado com um modelo marginal, mas assim, a gente não trouxe aqui para essa apresentação. Cecília. Ela aparece no nosso trabalho da asma e aparece também foi no trabalho da asma e também no trabalho da depressão. Não, agora acabei de esquecer, mas a gente estudou a amamentação exclusiva e a gente acredita que ela é extremamente importante para a formação do microbioma humano, né, que alia os oligosacarídeos importantes, né, como prebióticos, para essa colonização mais adequada do microbioma. Inclusive, isso foi descoberto de forma mais recente, não se sabia para que esses oligosacarídeos, e hoje em dia eles têm sido colocados também nas formulações infantis, mas ainda não atendendo, de fato, a reprodução do que acontece em humanos, no leite humano. Mas, assim, eu acredito que da área básica pode vir uma contribuição bem importante da interação desses fatores. Cecília, tem só que atentar para uma coisa. O David Barker já tinha mostrado que, por exemplo, a associação de baixo peso com as doenças cardiovasculares, ela faz uma curva meio estranha. Quer dizer, você tem lá com baixo peso um risco maior, mas se tiver muito peso, se a criança nasce gorda, também tem um risco maior. Então, talvez no teu estudo aí, o desmame precoce tenha que ser estudado separando nesses dois pontos. Quer dizer, talvez não seja irreal o fato de que, se amamentar demais, muito mais do que 6 meses, o risco de cárie aumente também, entendeu? Então, isso pode ser um dado real mesmo. Agora, até 6 meses, é isso que vocês têm que ver. Se até 6 meses tem um efeito protetor. Tá? Na verdade, a criança, os primeiros dentinhos começam ali por volta dos 6 meses. Eu, particularmente, professor, acho que, ainda que se encontre uma associação, essa associação não necessariamente é causal, né? Então, não tem nenhum trabalho mostrando que, ao desmamar a criança, eu vou proteger da cárie. Então, existem trabalhos mostrando que as crianças que mamam mais, né, podem ter mais lesões de cárie, mas não tem nenhum trabalho mostrando que o caminho seja não amamentar. Até mesmo porque, se a gente toma uma decisão de não amamentar, o que essa criança vai consumir? É isso. É um alimento, com certeza, de menor poder nutritivo do que é o leite materno. Então, assim, a minha bandeira, dentro da odontologia, é mamar, igual a organização de quanto mais, melhor. Até mesmo que tenha um viés aí, porque a amamentação, ela protege da asma. E a asma é associada com cárie. Então, é alguma coisa que não bate, né? Então, a amamentação faz bem para tudo, só não faz para os dentes, né? Do ponto de vista evolutivo, isso não faz sentido. Aí o risco é só quando a criança usa outro açúcar de adição. Então, o problema, outro não, usa açúcar de adição. Então, o problema não é o leite, é o açúcar. E é nele que a gente deve concentrar os esforços. Obrigado, viu, Cecília? Parabéns aí. Obrigada. Marcos, é o próximo inscrito, por favor. Oi, Grazi. Oi, Céci. Bom, eu queria te perguntar duas coisinhas da tua apresentação, Cecília, que me chamaram muita atenção. Uma é esse trabalho com a predição desses fatores vasculares, fatores de risco vascular precoce, né?
Como você sabe, no meu laboratório, a gente trabalha com um modelo animal de dieta rica em sacarose, como açúcar de adição. E aí, um pouco seguindo essa orientação da Organização Mundial de Saúde, que a gente crê que 5% do aporte calórico total ser só de açúcar de adição é meio irreal, principalmente para uma sociedade como a nossa. A gente trabalha com 2 grupos. Um animal controle, que tem 10% da carga calórica da dieta em sacarose, e o experimental, que é um animal, que é uma dieta com 25% da carga calórica em sacarose. E uma coisa, é um trabalho, inclusive, que está submetido agora para o nosso latino-americano, é um dado bem interessante que a gente está encontrando, é que essa dieta, seguindo o desmame, ou seja, entrando com uma dieta rica em sacarose logo depois do desmame do animal, está associado com o disparo, com o onset de uma miocardiopatia diabética. A gente não encontra, na idade que a gente avaliou, alguns outros fatores metabólicos, mas a gente encontra, sim, uma disfunção ventricular já, e essa disfunção ventricular aparentemente está associada com um maior grau de acetilação proteica no ventrículo, e esse maior grau de acetilação proteica no ventrículo decorre de uma maior geração de acetato pela microbiota desse animal. E aí sim, é um trabalho bem interessante que a nossa aluna, a Perla, que é aluna de doutorado, vai apresentar também, deve apresentar, se o resumo dela for aprovado, claro, no Doha, é o perfil da microbiota desses animais alimentados com excesso de açúcar logo depois do desmame. E é muito diferente o panorama, é muito diferente. O açúcar tem um efeito assim devastador. Cresce firmicutes para tudo quanto é lado no animal, nas fezes do animal alimentado com dieta rica em sacarose. Então, assim, esse teu dado do risco vascular é muito interessante, porque bate com esse nosso. E aí o que eu queria te perguntar é, da corte brisas, ou mesmo da RPS com adolescentes, na verdade da brisa com adolescentes, vocês têm alguma informação com relação à menarca nas meninas? Tem algum dado com relação à maturidade sexual, ao início do amadurecimento sexual nessas meninas, cujas mães consumiam muita bebida rica em açúcar, ou cujas as próprias crianças consumiam muita bebida rica em açúcar? Na verdade, assim, a questão da menarca ia ser agora o interesse dessa corte e da revisita aos 10 anos, e é a que a gente tem dessas bebidas, da exposição na gravidez e a exposição precoce nas crianças. Agora, dos adolescentes, a gente não tem esse dado. Tem da menarca, né, mas não tem da exposição precoce às bebidas ricas em açúcar. Tem da obesidade materna, né, na gestação. Entendi. E a menarca é antecipada, você sabe? Tu lembras? Não, em relação à obesidade materna, não. Eu não sei isso ainda. Porque o que a gente, no nosso modelo experimental com açúcar, o que a gente viu é que também o consumo de açúcar gera uma antecipação importante da menarca nas ratas, né, que a gente mede pela abertura da vagina, e que, embora essas ratas, quando adultas, não sejam acíclicas ou tenham uma alteração da ciclicidade estral delas, elas têm um processo de deterioração ovariana. Então, a gente viu que, histologicamente, o número de folículos atrésicos e o número de pré-cistos e de cistos no ovário dessas ratas é muito maior, o que nos leva a crer que elas terão problemas de fertilidade bem mais severos em função da introdução precoce de açúcar na gestação. Talvez no dado agora das crianças, quando vocês possam fazer em 2021, vocês consigam enxergar algo bem interessante nesse sentido também. Cecília, que é para te agradecer e te parabenizar de novo. Foi maravilhosa a tua participação aqui com a gente hoje. Obrigadão. Obrigada. Cecília, a gente tem a professora Cris Matéria, do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, está inscrita também. Por favor. Eu não estou ouvindo bem a Graziela. Não, eu estou sem microfone, porque a Cristiane Matéria está inscrita.
Oi. Não melhorou, Grazi. Ele tá com eco. Não sei o que tá acontecendo. Cecília, parabéns pela tua aula, pela tua palestra, pelo trabalho sensacional. Eu fiquei super impressionada com a quantidade de dados que vocês têm. Eu não conhecia a corte de vocês e realmente, assim, fiquei super, hiper impressionada. Foram, assim, vários posts agora com aquelas manchetes, assim, que com certeza as pessoas que leem têm aquela informação direta, assim, de o que eu tenho que fazer durante a gestação, o que eu tenho que fazer nos primeiros 1000 dias do meu bebê, porque tu traz tanta informação de uma forma, assim, tão palatável. Então, eu gostaria de te agradecer, porque eu acho que muitas vezes acaba faltando isso para o cientista, essa comunicação de uma forma tão aberta, objetiva e fácil de compreender. Então, parabéns, tá? Obrigada, Cristina. E eu queria te fazer uma pergunta em relação ao leite materno. Vocês chegaram a fazer algum tipo de avaliação de composição de leite ou não? Não. Na verdade, a gente trabalha com informação, né? Então, a gente trabalha com a informação do tempo de aleitamento exclusivo, do tempo de aleitamento total. Por exemplo, na asma, até o professor Egberto perguntou isso, nós tratamos, inclusive, das duas formas, e as duas foram protetoras para a asma. Então, a gente não tem análise de composição, né, especificamente do leite humano. E tu achas que, dependendo da dieta materna, tu pode ter alguma alteração no leite, e isso pode levar a uma alteração, então, no fenótipo dos bebês? Na verdade, Cristiane, eu não tenho essa resposta para lhe dar. Eu já ouvi falar, né? Não sei te dizer o quanto de ciência tem por trás disso, mas eu acredito que seja possível, né? A alteração da composição do leite humano em função da dieta. É esperado. Uhum. Mas, assim, em que grau isso ter um efeito no bebê, a gente realmente não tem nenhum estudo em relação a isso. Tá bem, muito obrigada. Bom, pessoal, eu não sou bonito como a professora Graziella, né? Mas a Graça está com problema com o microfone, então eu vou a condução com vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser fazer mais alguma intervenção, aproveitar a oportunidade para a professora Cecília, o momento é agora. Se não, vocês também ficaram com o e-mail dela, que ela colocou tanto no início como no final da apresentação, então a professora Cecília é também muito acessível e que com toda certeza e com muito prazer vai responder perguntas ou vai dar opiniões sobre questões experimentais, especialmente que os nossos alunos aqui da rede possam ter. Então, assim, se nós não temos perguntas adicionais, Cecília, querida, eu queria mais uma vez, então, te agradecer a oportunidade de ouvir você falar sobre o trabalho de vocês, sobre esse trabalho lindo que eu, pelo menos, eu particularmente tenho uma admiração incrível, que são os trabalhos de cortes, e a corte Brisas, acho que tem ainda muito, muito, muito a mostrar para a gente tem muitos marcadores e tem muitas coisas a serem analisadas, então, parabéns de novo e muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Foi muito legal. Foi um desafio, né? Porque foi rápido que a gente teve que juntar tudo que a gente faz com um público diferente, porque normalmente eu falo para dentistas, né? Nos congressos de odontologia que eu participo, mas foi um desafio muito bom, porque você tem a oportunidade, né? Eu acho que dessa conversa, dessa translação de muitas vezes eu converso muito com o Marcos, né, dos nossos, de mecanismos, de possíveis mecanismos de açúcar, já sinalizamos alguns trabalhos em parceria que agora, né, vai se concretizar aí com a Amazônia Legal. Então, eu acho que essa troca mesmo, né, de experiência, do conhecimento distinto, né, da pesquisa básica, com a pesquisa clínica, com a pesquisa epidemiológica, eu acho que é assim que a ciência avança. Então, a gente ser, na verdade, colocado à prova exatamente de estar falando com pessoas, às vezes, né, de áreas de conhecimento diferentes, mas, ao mesmo tempo, com tanta coisa para somar.
Eu sou só gratidão. Sem dúvida. Obrigada.